Você sabe quem é o Zé Gotinha? Ele é símbolo da vacinação no Brasil, comemora 38 anos, ajudando a conscientização das famílias e levando imunização para o país. E o carisma do personagem é um sucesso até hoje. Agora ele está cada vez mais tecnológico, sabia? Olha aí. Você já segue o Zé Gotinha nas redes sociais? Deixa eu te contar que ele tá inovando e o canal dele é muito legal, olha só. Até convite para ser padrinho de casamento ele tem recebido por lá. Vai me dizer que tem gente que não conhece o Zé Gotinha. Será? O Zé Gotinha é o personagem das vacinas. Qual a primeira lembrança que você tem dele? Eu lembro dos filhos, né? Vacinação, a primeira coisa é uma coisa alegre, né? Passa uma mensagem positiva, né? Legal. Você ia no postinho de saúde tomar a gotinha assim, aí tinha o Zé Gotinha que era o mascote. Marcou minha infância, o Zé Gotinha, eu gosto demais dele, nunca deixei de tomar as vacinas, sempre gostei de tirar foto com ele. Da minha infância, quando eu ia lá e sofri e tomava gotinha com a mamãe no colo. Aquele ícone, né, na vacinação, aquele símbolo. Ele é um personagem, na verdade. O Zé Gotinha tem uma missão importante: defender e divulgar o Programa Nacional de Vacinas. Ele é um personagem que faz parte do imaginário de muitas crianças e também dos adultos que eram crianças quando a gotinha mais amada do Brasil foi criada na década de 90. Essa gota simpática é a porta-voz do Sistema Único de Saúde sobre as campanhas de vacina. E o próprio Zé Gotinha vai te contar um pouco da história de como ele nasceu. Meu nome é Zé Gotinha. Eu fui criado pelo artista Darlan Rosa. O Zé Gotinha conta no desenho que ele nasceu para lutar contra o terrível monstro da perna de pau. A poliomielite é a doença da perna de pau que o Zé Gotinha combate. Ela é causada por um vírus e não tem cura. Mas as gotinhas de vacina podem evitar a proliferação da doença. O William, que convive com as sequelas da paralisia infantil, conta que, nascido prematuro, ainda muito pequeno, perdeu o movimento das pernas por causa da doença. Fiquei 3 meses internado. Depois disso, com o passar do tempo, meus pais notaram que o meu desenvolvimento não era como de uma criança que pode andar normalmente, digamos assim. Ele superou muitas das dificuldades que a doença trouxe. Hoje é jornalista, servidor público. E apesar de lidar bem com os desafios que a paralisia infantil impuseram, ele lembra como é importante a atenção ao calendário de vacinas, para que outras crianças não sejam vítimas de doenças graves como ele. A gente tem visto aí desde a época da pandemia uma negligência muito grande em relação à vacinação, e essa vacinação da poliomielite pode evitar que acarrete coisas mais sérias. Porque aqui, no meu caso, eu tive só o comprometimento dos membros inferiores das minhas pernas. Mas você pode ter um comprometimento maior em relação a isso. Então, vacinar é muito importante. Todo pai e toda mãe deve levar suas crianças, seus filhos, para poderem vacinar. Apesar de atualmente estar extinta no território brasileiro, a paralisia infantil já fez muitas outras vítimas no país e nem todas superaram como o William. O Darlan, pai do Zé Gotinha, conta que a missão dada a ele no ano de 1986 era criar uma logomarca para incentivar as pessoas a se vacinarem contra essa doença que castigava o Brasil. A meta, construída com a Unicef, era acabar com a poliomielite até o início dos anos 90. Deu certo! Ao invés de uma logomarca fria, sem forma, saiu da mente criativa deste artista a gota simpática que ganhou o país. Outras campanhas de vacinação dali para frente também foram um sucesso, muito por causa dessa gotinha animada, que tinha uma exigência por parte dos profissionais das salas de vacina. Tinha que ser fácil de desenhar. Quando eu perguntei para uma vacinadora o que ela achava de eu criar um personagem como símbolo da campanha, ela falou assim: então você me faça um boneco que todo mundo consiga desenhar. Porque elas, vacinadoras, tinham que fazer cartazes todo dia. A proposta, então, é a gente aprender a fazer o Zé Gotinha. E o Darlan vai ensinar pra gente exatamente igual ele fez com as enfermeiras, lá na época dos postos de saúde, que não tinham como replicar esses cartazes. Por onde é que a gente começa? Estou aqui com o meu giz de cera na mão. A gente vai começar fazendo 2 círculos. 2 círculos.
Vamos lá. Pode fazer. Tem uma coisa que é interessante. A gente, quando a gente vai desenhar, eu vou fazer aqui. Você faz um círculo, né? Ele saiu meio torto. Em vez de você apagar ele, você usa o outro para corrigir, entendeu? Como assim, né? Como... Não sou artista não, igual mas tudo bem, né? Você é uma enfermeira. Eu sou uma enfermeira lá no Uma posto de vacinadora, saúde, né? a vacinadora, aprendendo a fazer o Zé Gotinha. Pronto. Bom, nós sabemos que a polio foi digamos assim, o partido do personagem. Ele é feito com umas gotas, não é isso? Isso. Então vamos fazer a gota aqui em cima, né? Aí aqui a gente vai fazendo a gota e vai consertando, né? Não se importa não, porque cada pessoa desenha um Zé Gotinha de um jeito. Um Zé Gotinha autoral. Se você mostrar essa figura para qualquer pessoa, eles vão reconhecer, não é isso? Vão reconhecer o Zé Gotinha. Essa era a ideia. Essa era a ideia, sabe? Uma coisa bem simples, né? Inclusive, isso criou um problema muito sério quando as agências de propaganda começaram a usar o personagem. Eles não brigavam por não ter mão nem pé, sabe? Mas ele era uma vacina, né? E aí depois, quando a gente fez o boneco para ir pro posto de saúde, foi quando... Ainda falta aqui uma sobrancelhazinha. Isso aqui é bom porque dá um... Carinha. Não, a sobrancelha mexe na animação, né? Aí quando a gente fez quando o boneco foi para ser boneco mesmo e andar no meio das crianças, aí sim a gente fez uma fantasia com roupinha, o Zé Gotinha tinha mãozinha, pezinho. Você tem uma repórter sem talento artístico, consegue desenhar a gota amada? Imagina quem luta pelo sucesso das vacinas nas salas de imunização Brasil afora. Aliás, o Zé Gotinha foi muito copiado por aí, inspirando outros personagens para campanhas de vacinação em vários países. No Brasil, ele foi crucial para transformar o país em referência quando o assunto é imunização e cobertura vacinal. No entanto, dados da Organização Pan-Americana de Saúde mostram que nos últimos anos essa cobertura tem caído, não apenas para a poliomielite, mas também para outras doenças. Isso deve deixar o Zé Gotinha triste. Vamos dar uma olhada juntos na cobertura vacinal com os dados da OPAS dos últimos 10 anos aqui no país? Olha só como estávamos em 2013. 100% de cobertura. O alvo é alcançar 95% e o dever de casa era feito direitinho. Mas veja como ano após ano essa cobertura foi caindo até chegar a 70% em 2022. Um perigo! Nos últimos 2 anos melhoramos, mas ainda não voltamos ao ideal. No ano passado, tivemos 84,2% de cobertura vacinal para poliomielite. Outras doenças têm seguido um padrão parecido. O Brasil, mesmo não tendo casos de paralisia infantil desde 1989, nós mantemos uma vigilância, que nós chamamos de vigilância de paralisias flácidas. Nós eliminamos ela do nosso território, mas o vírus ainda circula no mundo. O Brasil, ele melhorou, mas ainda não atingimos as metas. A gente tem, inclusive, vacinas que têm metas muito altas, né? A vacina do sarampo, por exemplo, ela precisa de 95% da população vacinada. Então, o fato de nós melhorarmos é um bom caminho, e aí nós precisamos seguir melhorando para atingir as metas. O diretor do programa de vacinação explica que o sucesso das vacinas no Brasil acaba dando uma sensação de segurança para as pessoas que deixaram de se preocupar. A poliomielite, no entanto, tem feito vítimas no mundo e a cobertura vacinal é a melhor arma contra a doença. A melhor saída, a melhor proteção para a nossa população é vacinar o máximo possível, porque se a população estiver toda vacinada, a população com indicação de vacinação, o vírus não encontra suscetíveis e aí ele não encontra espaço para circular. Então, por isso que a vacinação ela é uma medida de proteção individual, mas principalmente coletiva. No campo das vacinas, os profissionais de saúde lidam com 3 categorias de doenças. Erradicadas, como a varíola, que não apresenta mais casos no mundo, controladas, quando não há grandes surtos em uma região, e eliminadas, como a poliomielite, que não registra casos nas Américas há 30 anos, mas ainda é detectada em lugares como a faixa de Gaza. Sem a devida cobertura vacinal, o Brasil corre risco de ver o retorno de doenças como a paralisia infantil. Em países como o Afeganistão, Nigéria e Paquistão,
onde a transmissão endêmica continua, estima-se que até 200 mil casos possam acontecer nos próximos 10 anos, resultando em cerca de 20 mil crianças com paralisia infantil a cada ano, o que seria uma tragédia de grandes proporções. A região das Américas, em 2022, apresentou, em comparação das outras regiões da Organização Mundial da Saúde, uma melhora muito importante em relação às vacinas das crianças menores de 1 ano e de 1 ano. Esto impactou, evidentemente, nessa oportunidade que têm as crianças de acceder a vacinas seguras. É assim que Brasil também melhorou importantemente em comparação das coberturas de vacinação que tínhamos antes da pandemia. Para continuar incentivando todos a lutarem contra os monstros malvados, como perna de pau, o Zé Gotinha ainda precisa da sua ajuda. Não vamos deixar morrer a mensagem, a importância das vacinas, defendida por um dos amigos mais queridos das crianças. E o Zé Gotinha tem sido uma figura que ha contribuído para que esse sucesso da vacinação seja efetivado. Por quê? Porque motiva e chama a atenção para que os cuidadores, os pais, as mães, os professores estejam atentos às cadernetas de vacinação e que as crianças, evidentemente, acessem a essas vacinas. Nossas principais ações acontecem nos meses de maio e setembro, quando as campanhas de vacinação contra a polio são realizadas. Entre uma campanha e a próxima, irei à TV convocar as crianças para que tomem também as vacinas de rotina. Que bacana, que reportagem linda, né? E vale salientar que, quando eu saí perguntando para as pessoas na rua se elas conheciam o Zé Gotinha, tinha muita gente que disse que não. O que deixa a gente preocupado, né? Por causa desses índices aí de vacinação. A gente tem que vacinar. Imagina o peso na consciência de um pai e de uma mãe que o filho fica com poliomielite, com sequelas pro resto da vida, sabendo que ficou assim porque não vacinou. A gente não quer essa carga nas costas, não, né? Vamos vacinar as crianças.